Saudações de paz para você que está conectado no canal Verbo, Bíblia e Teologia. Eu sou Júlio Rocha e vamos de A Bíblia Mostra. Apocalipse capítulo 1, verso 7. Ensina o arrebatamento da igreja por ocasião da vinda gloriosa de Jesus Cristo no final da grande tribulação. Vamos ao texto. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. É importante lembrar que existem diferentes pensamentos dentro da pasta da escatologia. Esses pensamentos variados também são chamados de escolas escatológicas. Nós vamos aqui destacar pelo menos duas delas, das quais a primeira, chamada de pré-tribulacionista, que na sua maior parte adere ao sistema de dispensacionalismo, afirma que a igreja será arrebatada antes do período tribulacional, portanto livre de toda a ação ativa do anticristo na terra e também dos juízos de Deus. Essa retirada da igreja também é chamada de segunda vinda de Jesus, mas é teologicamente cunhada como sendo uma fase, um acontecimento dentro de um evento que perfaz vários acontecimentos. Esse evento seria chamado de segunda vinda ou gloriosa de Jesus. Portanto, numa primeira fase, Cristo vem para a sua igreja em particular, e numa segunda fase, depois de 7 anos, Cristo vem para que todo olho o veja. Essa é a visão pré-tribulacionista. Já a visão pós-tribulacionista, ela usa essa referência de Apocalipse capítulo 1, verso 7, aliada a outras, como por exemplo Mateus 24, 30 e 31, para alegar que tanto o arrebatamento quanto todos os outros adventos ligados à segunda vinda de Cristo é apenas um acontecimento dentro de um evento chamado segunda vinda. Isso causa um enorme congestionamento de ordem cronológica nesta análise. Aliás, está aí, nesse ponto, uma das grandes áreas de conflito entre as escolas teológicas, o que nós chamamos de faixa de Gaza escatológica. A disputa ela se concentra neste ponto de tensão. A cronologia, ou como diria o pastor Antônio Gilberto, o calendário profético, ele é levado em consideração para determinar uma escola e outra, um método de interpretação e por aí vai. O fato é que nós temos argumentos, até mesmo extratextos, para contrapor a essa teologia pós-tribulacionista, principalmente quando nós vamos para o campo do arrebatamento da igreja. Por exemplo, Millard J. Erickson, no seu livro Teologia Sistemática, eu tenho a primeira edição aqui, de 2007, ele fala que a segunda vinda é iminente, a segunda vinda será repentina, e até aí não tem tanta discordância, mas ele mesmo fala que é impossível ter um arrebatamento, haja vista que Jesus virá para que todo olho o veja. Portanto, o próprio pós-tribulacionista Millard J. Erickson, ele acaba se contradizendo no seu livro. Mas isso é assunto para um outro vídeo. Outros precedentes bíblicos, por exemplo, o arrebatamento de Enoque, o arrebatamento de Elias e por exemplo, o arrebatamento de Filipe, que são registrados nas Escrituras, foi feita de forma particular e não para que todo olho o visse. Só por aí nós temos motivos para contra-argumentar o argumento pós-tribulacionista. Mas nós vamos focar, a ideia aqui é focar no próprio texto de Apocalipse capítulo 1, verso 7, onde nós encontramos algumas coisas bem interessantes que eu gostaria de compartilhar com vocês a partir de agora. Em primeiro lugar, o verso diz: eis que ele vem com as nuvens. Isso não tem grandes pontos de discordância, se bem que nós dispensacionalistas e pré-tribulacionistas temos um entendimento diferente com relação aos irmãos pós-tribulacionistas acerca de, por exemplo, Atos capítulo 1, verso 11, onde os anjos dizem: Jesus que subiu ao céu voltará da mesma maneira de como para o céu o vistes ir. E a maneira que nós entendemos que Jesus foi para o céu está no texto, está implícito, mas está ali no texto, é que Jesus estava no Monte das Oliveiras, a nuvem passou por baixo, cobriu a Jesus e dali Jesus seguiu para o céu. Então, da mesma forma que Jesus virá, nós entendemos que Jesus virá nas nuvens para resgatar a sua igreja e da nuvem descerá para o Monte das Oliveiras novamente, cumprindo a profecia de Zacarias. Então, ele vem com as nuvens. Isso é um ponto de quase unanimidade entre as escolas. Amém? Todo olho o verá, até mesmo os que os traspassaram. Jesus, com o corpo glorificado, ele tem poder de ser visto tanto nas regiões espirituais quanto nas regiões
físicas. Então isso também está fora de cogitação. Até a igreja vai ver Jesus. Isso aí, independente de onde a igreja esteja, ela verá a Jesus. Subdividindo ainda mais, né, os trechos desse texto de Apocalipse 1 e 7, nós encontramos a expressão todas as tribos da terra, né? E todas as tribos, que pode ter aí 3 significados no livro de Apocalipse. Dentro propriamente do livro de Apocalipse. Ela pode significar um povo específico. Tá? Por exemplo, a nação de Israel tinha várias tribos. Em segundo lugar, pode significar a igreja, né? Do povo comprado de todas as tribos, povos, línguas e nações. Perfaz uma tribo que é a igreja. E pode significar literalmente os habitantes da terra, que é o caso aí, né? Por exemplo, conectivamente e conceitualmente, com Apocalipse capítulo 3, verso 10, que diz que é os habitantes da terra naquele momento, aqueles que estão aí arraigados, né, à terra, presos à terra, amém? Que nós entendemos não pode ser a igreja por causa exatamente da conclusão do versículo que diz o seguinte: e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, sim, amém. Eu digo que aqui é o maior ponto de tensão, porque se nós estudamos soteriologia e noções básicas, tanto de eclesiologia ou a doutrina apocalíptica da paciência dos santos, nós veremos que é impossível que a igreja esteja na terra, fazendo parte dessas tribos, dessa coletividade que estará na terra, que vai ver o Senhor chegar do céu com poder e grande glória, porque em momento nenhum da história da igreja, da concepção, do desenvolvimento, da edificação e da glorificação da igreja, é possível vermos a ideia da igreja se lamentando. A pessoas em particular, é recomendado, por exemplo, por Tiago, que se lamente, né? Afligi-vos, lamentai e chorai, mas é uma condição de pecado. A igreja é santa e imaculada, e ela aguarda a volta do Senhor com poder e grande glória, sim, mas de uma maneira particular e reservada para uma festa de casamento da noiva com o noivo, num cenário de muita alegria e não de desolação e não de lamentação, como sugere o texto de Apocalipse capítulo 1, verso 7. Ao nos depararmos com a epístola de Tiago, no capítulo 5, verso 7 e verso 8, nós encontramos uma recomendação do pastor da igreja de Jerusalém aos crentes, dizendo: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do nosso Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra. Olha a expectativa do lavrador, o precioso fruto da terra. Não tem nada de lamentação aqui, irmãos. Até receber as primeiras e as últimas chuvas. Aqui há uma expectação, amém? Verso 7, verso 8. Diz assim: sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Fortalecei o vosso coração. Quem está lamentando, irmão, está com o coração abatido. Quem lamenta está com o coração fraco. Quem se lamenta, ele está depressivo. Amém? Mas a igreja aguarda o Senhor com ansiedade, com expectativa e com o coração fortalecido para um momento de muita alegria e de muita esperança. Vou ler mais um texto para você. Paulo escreveu na carta aos irmãos Tessalonicenses, no capítulo 3, e no verso de número 13, diz assim: a fim de que seja o vosso coração confirmado, aliás, certeza, né? Confirmado em santidade, isento de culpa, olha que interessante, isento de qualquer culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo com todos os seus santos. Isentos de culpa, irmãos. Só se lamenta quem tem culpa no cartório. Só se lamenta quem fez algo errado, quem fez algo reprovável. Amém? Mas Paulo diz, sem culpa nenhuma. O pós-tribulacionista pode ainda argumentar, não, mas isso não quer dizer nada, só se não disser para você. Para colocar a igreja arrebatada em Apocalipse capítulo 1, verso 7, tem que fazer um esforço muito grande de torcer o texto, de adulterar o que está escrito. E como se não bastasse, né, vamos jogar a pá de cal então em cima. O termo aí, se lamentarão sobre ele, né, que as tribos da terra se lamentarão sobre Jesus, o termo aí vem do grego kopto. Ele é um verbo indicativo no futuro e a voz dele é uma voz média, ou seja, uma voz que, segundo a gramática grega,
é utilizada quando o sujeito ele pratica uma ação na qual ele tem interesse ou se empenha particularmente. Ou seja, o que o texto está querendo dizer aqui, quando as tribos da terra se lamentarão, é que não vai ser incutido neles um sentimento de arrependimento. Deus não vai colocar neles algo como vai colocar, por exemplo, em Israel. Será derramado um espírito de clamor e de súplica, um espírito de arrependimento. Não. Aqui eles vão por atitude própria, eles vão por reconhecimento próprio se lamentar acerca de Jesus Cristo, inclusive aqueles que o traspassaram. Haverá aí um remorso, né? Uma comoção negativa de besteira que eu fiz, né? Muito grande. As pessoas cairão em si. Isso que o texto quer dizer. E conceitualmente a mesma coisa que acontece lá com a parábola do filho pródigo, né? Caindo em si, cooptou, quer dizer isso, tá? Esse mesmo texto, para acabar de vez aí com a proposição pós-tribulacionista acerca do arrebatamento envolvendo esse texto, também Mateus 24:30 diz que Jesus vem em grande poder e grande glória das nuvens do céu e que as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Ali cooptou também, é o mesmo sentido. E os irmãos terem a ideia da intensidade que é esse verbo se lamentar, aconteceu isso na crucificação de Jesus, quando as mulheres batiam no peito, amém? A comoção vai ser tão grande, o remorso vai ser tão grande, a ficha vai cair com um peso tão enorme que as pessoas baterão no peito de desespero pela besteira que fizeram na rejeição a Jesus Cristo. Agora, irmãos, eu quero fazer uma pergunta muito direta, principalmente para você que é pós-tribulacionista. Aonde a igreja salva, imaculada, alegre, cuja vida é gozo, paz e alegria no Espírito, ela está habilitada para fazer isso na volta de Jesus Cristo em poder, com poder e grande glória? Aonde a igreja está encaixada nesse cenário mórbido, nesse cenário de lamentação? Me diga, por favor, me diga aonde a igreja se encaixa nesse panorama. Para concluir, não tem arrebatamento nenhum em Apocalipse capítulo 1, verso 7, e principalmente em Mateus 24, verso 30, textos usados por pós-tribulacionistas para alegar o arrebatamento da igreja e demais eventos na segunda vinda de Cristo. Isso porque o verso 31 de Mateus 24 não fala de arrebatamento, fala de arrebanhamento, que é diferente. O arrebatamento é algo tirado com força, é algo tirado quando ninguém vê, ninguém percebe. Além de iminente, além de repentino, ainda ele é brusco. O arrebanhamento não, diz que arrebanhará, o texto diz que arrebanhará e deixará na terra, amém? E o verbo aqui arrebanhar é epsunagô, é totalmente diferente de arpazo, vem de sinagogar, vem de reunir com o objetivo de reunião, objetivo de tratativa, amém? E será na terra, logo não haverá arrebatamento em Apocalipse capítulo 1, verso 7, Mateus 24, 30, muito menos alguma coisa de modo repentino, coisa que Paulo certamente afirmou em 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 17. Não tem, portanto, irmãos, qualquer conexão à vinda gloriosa de Jesus, onde ele vem para julgar e para estabelecer o seu reino, com a vinda particular que ele prometeu para a igreja em João 14, verso 1 a verso 3, onde ele diz que voltará para nós. Amém? Se você gostou desse vídeo, vou pedir que você curta, compartilhe e nos ajude a divulgar a palavra de Deus. Nós trabalhamos para isso, irmão, para esclarecer dúvidas acerca da Bíblia e também para ajudar vidas, para abençoar vidas. Se você interagir com o canal através dos mecanismos que ele disponibiliza, curtindo, compartilhando, se inscrevendo no canal, você nos ajuda aí de uma forma muito abençoada a prosseguir nesse objetivo. No mais, que Deus os abençoe e até a próxima, se Deus quiser.